Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor procurador, senhores advogados e senhora secretária. Verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, eu, Raimundo Frutuoso de Oliveira Júnior, declaro aberta a quarta sessão ordinária da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 27 de fevereiro de 2022. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT 140/2021 e 145/2017, Regimento Interno do CRT, naquele que não conflitar. Presentes, doutora Sabina Andrade Guilhom, conselheira, Marcos Vinícius Coelho, também conselheiro, Ivete Maurício de Lima, Felipe Ugel do Amaral, Geider Lima Alcântara e doutor Pedro Jorge. Representando a Procuradoria-Geral do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Também presentes os advogados que farão a sustentação oral e outros conselheiros ouvintes. Secretaria nos trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Indago se os nobres conselheiros receberam a ata da sessão virtual realizada ontem para apresentação de sugestões. Queria perguntar se existe alguma sugestão. Como não existe nenhuma sugestão, considero aprovadas. Assim, considero aprovada a ata da terceira sessão virtual ordinária da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Iremos agora para a discussão do primeiro processo de hoje, é o processo 5801/2018, o AI é o 2018-12-285, lavrado na empresa de CGF 06848473, dígito 9. Recorrente, Araripe Veículos. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Relator conselheiro, doutor Felipe Silveira Gugel do Amaral. Para sustentação oral, a doutora Bruna Oliveira. Com a palavra, o conselheiro, doutor Felipe. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, colegas conselheiros, colegas conselheiras, doutor Matheus Viana, procurador do Estado, doutora Evaneide, nossa secretária, doutora Bruna, muito prazer tê-la aqui conosco. Conforme já apregoado, senhor presidente, o processo de recurso 5801/2018 trata-se de uma ação fiscal em que o contribuinte foi autuado sob o seguinte relato: infrações decorrentes de operações com mercadorias ou prestações de serviços tributados pelo regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido. O contribuinte supraqualificado efetuou venda de diversas motocicletas da marca Honda, desacompanhadas das respectivas notas fiscais, perfazendo o montante de R$ 3.658.156,92. Na hipótese, o contribuinte tem como principal atividade econômica o comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas. No auto de infração em referência, foi acusado de empreender a venda de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal no montante total de R$ 3.600.000, aproximadamente. Sendo sujeito ao regime de substituição tributária, cujo imposto já recolhido, apontou-se pelo ilícito cometido a pena de multa de 10% sobre o valor das mercadorias, das operações, né? Na forma do artigo 126 da Lei 12.670, de 96. Nas informações complementares, o agente fiscal descreve que a omissão de saída teria sido constatada por meio de levantamento de estoque, em que teriam sido analisadas as informações prestadas pelo próprio contribuinte e sua FD, bem como uma conferência de estoque in loco realizada no dia 3 de abril de 2018, quando o agente fiscal teria constatado um estoque de 21 motocicletas no estabelecimento. Dessa forma, relata o agente fiscal que promoveu o comparativo entre o estoque inicial em 31/12/2017, as notas fiscais de saída e o estoque final em 3 de abril de 2018, onde constatou uma omissão de vendas no montante de R$ 3.658.156. E ele coloca, ele traz aos autos um totalizador em que ele elenca, né, todos esses veículos, essas motocicletas, e faz a apuração dessas omissões de saída. Regularmente intimado, o contribuinte apresenta impugnação pela qual se defende sob os seguintes fundamentos. Ele defende, primeiramente, a inocorrência
de ilícito tributário por violação ao artigo 18 da Lei 2.670, sob o argumento de que o tributo devido por substituição tributária teria sido devidamente recolhido, inexistindo em tal dispositivo, a obrigação acessória a ser realizada. Aqui, o agente fiscal, no auto de infração, ele colocou como dispositivo infringido a regra mais genérica do artigo 18 da Lei 2.670, que fala da substituição tributária, né? Então, o contribuinte diz, esse dispositivo aí que o fiscal está indicando, eu não violei, porque o imposto foi recolhido e esse dispositivo não traz em si nenhuma obrigação acessória. Então, por isso ele se defende não ter cometido o ilícito, o tipo penal, né, o tipo do ilícito que o fiscal indicou. Alega ainda, no mérito, a ausência de prova cabal do ilícito, assim como deficiência na metodologia empregada, defendendo não ser possível a aplicação de penalidade com base em simples presunções, devendo serem analisadas todos os dados existentes na FD do contribuinte. Solicita, por fim, a realização de perícia, tendo como quesito o seguinte, esse é o quesito entre aspas, verificar nas FDs do período fiscalizado se todas as entradas, saídas e cancelamentos foram devidamente registrados. Esse é a perícia requerida pelo contribuinte. Em julgamento de primeira instância, ratificou-se a procedência da ação fiscal, considerando que a ausência de prova, de fundamento ou prova capaz apresentada pelo contribuinte, capaz de infirmar as conclusões do agente fiscal. Indeferiu-se, ademais, o pleito de produção de prova pericial, eis que teria sido formulado de forma genérica, na forma, indeferimento na forma do artigo 97, inciso 1 da Lei 15.614. Interposto recurso ordinário, o contribuinte, além de repetir os fundamentos expostos em sua defesa, defende também a nulidade do auto de infração por ausência de precisão e clareza no seu relato, suscitando a aplicação do artigo 41, parágrafo 2º do Decreto 32.885, bem como a sua nulidade por cesseamento de defesa em decorrência de tal auto. Reiterando a ausência de prova do ilícito, critica nas razões recursais a planilha acostada aos autos pelo agente fiscal, arguindo tratar-se de documento unilateral, que inclusive sem a indicação das respectivas datas, impossibilitando ao contribuinte aferir se realmente essas operações se referem ao período fiscalizado. Acusa ainda o agente fiscal de ter desconsiderado os dados contidos na FD do contribuinte. Por fim, defende o caráter excessivo da multa, postulando por sua redução para a multa de 1% prevista no parágrafo único do artigo 126 da Lei 2.670. Em análise do recurso por parte da Assessoria Processual Tributária, esta ratifica o acerto da metodologia empregada pelo agente fiscal, opinando por afastar qualquer nulidade, todas as nulidades citadas, e, no mérito, confirmar a procedência da ação fiscal. Senhor presidente, isso era sucintamente o que tinha a relatar. Bem sucinto e bem relatado. Assim. Doutor Matheus, com a palavra. Está no mudo, doutor. Bom dia a todos, representantes da parte aí que veio fazer a defesa, quem vai fazer a defesa? É a doutora Bruna Oliveira. Doutora Bruna Oliveira, seja muito bem-vinda. E aqui nós temos uma autuação bem interessante, em que foi feito um levantamento quantitativo de estoque, identificou-se uma omissão de saídas ou venda de motos sem nota fiscal no valor de 3 milhões e pouco. Quando eu vi esse valor de 3 milhões e pouco, eu me surpreendi. Porque, veja, cada moto corresponde mais ou menos na faixa de 7 a 8 mil reais. Então, isso daria quantas motos que foram vendidas sem nota fiscal? Sei lá, multiplicando aí para chegar a 3 milhões e 600, 4 milhões, é um número significativo de motos, né? Então, a primeira coisa que me surpreendeu... 450... Quantas?
É muita moto, viu? Quantas motos deu aí, do presidente? Vou pegar aqui. Mais ou menos 400 e poucas. É isso, 450. É um bocado de moto. E aí, nesses levantamentos de veículos motorizados, há uma questão interessante, ou duas questões interessantes, que eu sempre tenho apontado nesses levantamentos. A primeira questão é que esses produtos, e ele comercializa veículos novos, isso está claro. Na sua aquisição é feita a substituição tributária, o imposto é cobrado até a última operação. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esses veículos ele tem um chassi. Toda a moto, o carro, ele tem um chassi que o identifica precisamente. É uma mercadoria que tem uma identificação precisa. E o terceiro ponto é que, para poder efetuar o registro desses veículos no órgão de trânsito, ele só o faz mediante nota fiscal. Então, como ele está situado lá em Juazeiro, eu estou pensando aqui, senhor presidente, que lá em Juazeiro nós temos na faixa aí de quase 500 motos sem registro nenhum, porque não tem nota fiscal. Então, tem uma faixa de 500 motos, além de outras, evidentemente, rodando lá em Juazeiro do Norte, para aquela região, sem nenhum registro, sem nada. Ainda só com o registro originário, aliás, sem registro nenhum, porque é uma aquisição de veículo novo. Se não tem nota fiscal, o Detran não registra esse veículo. Então, ele tá usando como se fosse ainda só com aquela placa que tem, com aquele celular que se coloca, no caso de veículo, se coloca no vidro dianteiro, né, no para-brisa. E no caso de moto, ele anda com o documento comprovando que adquiriu agora da empresa e que, portanto, ainda não efetuou o registro. É uma coisa interessante isso. Esses são 3 pontos que eu coloco de imediato. O outro ponto que me pareceu muito interessante é que ele fez um levantamento físico de estoque. Ele chegou lá no estabelecimento e fez um levantamento. Esse levantamento está juntado aí aos autos, manual, até o contribuinte recusou-se a assinar esse levantamento e ele pegou, então, do testemunho. Então, quanto à validade desse levantamento que foi realizado, não tem dúvida. Está lá, ele efetuou o levantamento e está a quantidade de estoque. Mas aí o que me causa surpresa, e é esse o problema fundamental, é que a não ser que eu não tenha identificado, doutor Felipe, mas o documento, além do levantamento de estoque, o documento apresentado pelo agente fiscal foi o levantamento quantitativo, a planilha de levantamento quantitativo. Não tem mais nenhum outro elemento, são esses 2 elementos de prova. E no levantamento quantitativo, eu senti a falta da indicação das notas fiscais. Porque uma das características do levantamento quantitativo de estoque é que ele tem que identificar a nota fiscal daquele veículo. Se é uma omissão de saídas, então eu tenho a nota fiscal de entrada daquele produto e aí não tem uma nota fiscal de saída. Então tem que ser feita essa compatibilização. Ou tem que ser feita essa demonstração. E no levantamento, eu me ressenti, não tem esse número. Eu tenho sustentado até para as empresas que têm escrituração fiscal digital, e aí talvez a presidência possa me auxiliar, que não há mais necessidade daquele relatório de entradas e saídas no levantamento quantitativo de estoque. Talvez a presidência possa até nos auxiliar nisso e esclarecer esse ponto de vez. Eu tenho sustentado até, segundo a qual, diante da escrituração fiscal digital, em que lá na escrituração fiscal está identificado cada item por código tal, né, e que isso pode ser acessado pelo agente fiscal com base no software que ele tem, aí ele pega esses valores que estão lá na escrituração fiscal, coloca nesse software e identifica, então,
faz um levantamento identificando a omissão de saída ou omissão de entradas. E que, portanto, não seria mais necessário o relatório das entradas de mercadoria e o relatório de saídas, como nós temos no levantamento tradicional. Eu tenho sustentado a tese de que não precisa. E tenho sido até vencido. Tivemos o último julgamento aqui, acho que o doutor Felipe até que participou na primeira Câmara, que nós tivemos uma situação desse tipo, em que eu sustentei a tese segundo a qual não havia necessidade. Aliás, não foi na primeira Câmara, não, foi lá na quarta Câmara da doutora Ivete. Foi isso, doutora Ivete? Pronto, eu sustentei essa tese, eu estava lembrando da primeira Câmara, mas foi na quarta Câmara. E fui vencido, fui vencido no meu entendimento de que não havia necessidade desse relatório de entrada e saída, porque isso já estava na escrita fiscal. Pois bem, aqui é o caso, o relatório não está junto. Então, porque é escrita fiscal e tal, então não haveria necessidade para o contribuinte se defender. Antes de avançar na minha conclusão, mas eu gostaria que a presidência se manifestasse sobre, porque ele tem conhecimento sobre esse assunto, e poderia, então, esclarecer até para todos aqui. Gostaria de escutar o presidente antes da minha conclusão final sobre esse assunto, presidente. Pois não, doutor Matheus. É o seguinte, hoje em dia, os arquivos eletrônicos são os próprios livros. Quando você inicia ação fiscal, você dá o termo de início, você solicita, mas os documentos essenciais para fazer a fiscalização já deveriam estar na casa, já deveriam, né? Então, por que aquele artigo 276K? Após o início da ação fiscal, não pode haver retificação. É justamente para isso, para que o contribuinte, num momento posterior, não faça nenhuma retificação que prejudique os autos. Inclusive, na Receita Federal também ocorre dessa maneira. Então, quando você importa esses arquivos, existem 3 programas aplicativos em que você pode trabalhar. A Cefaz não institucionalizou um. O auditor fiscal eletrônico, que foi customizado de Minas Gerais, o análise fiscal, que é utilizado por boa parte da auditoria e foi desenvolvido por um colega nosso, Helder Andrade, e o SAMI, que foi desenvolvido pelo Juraci, doutor Juraci. Então, esses 3 sistemas, eles incorporam os dados e geram os relatórios. Totalizador, entradas e saídas, né? O que me chama a atenção nesse auto é a FD foi informada posteriormente ao início da ação fiscal, porque o que me está causando estranheza é o quantitativo muito grande e não ter sido colocado nada no estoque inicial ou de entradas. Essa é a grande discussão. Quando eu li o processo, e o senhor foi bem no ângulo da questão. Poxa, mas 450 motos são muitas motos. O contribuinte se negou a assinar o quantitativo de estoque. É algo estranho. Geralmente, você tem que assinar e conferir se aqueles estoques estão corretos, né? Então, assim, foi o que me chamou a atenção, e aí vai para o debate e tudo. Então, essa questão é muito tormentosa nesse sentido, porque o início da ação fiscal foi feito e agora aparece uma FD. Essa FD foi transmitida posteriormente, são algumas questões que podem ser elucidadas aí no debate ou no perícia aí. Mas hoje ainda é necessário, dependendo da fiscalização. Se lá na fiscalização não tinha estoque inicial, não tinha entradas, nem tinha saídas, o estoque final, ninguém deu para identificar se foi isso que ocorreu, hein? A gente está só com algumas... Ok, mas é só para completar o raciocínio, presidente. Então, não seria mais, atualmente, tendo em vista a escrituração fiscal digital, não seria necessário que o agente fiscal, por ocasião da fiscalização, juntasse o relatório de entradas e o relatório de saídas daquelas mercadorias objeto da autuação. Eu entendo que, para efeito de defesa do contribuinte, eu ainda entendo necessário, certo? Eu não sei se o auditor eletrônico, aí assim, o auditor eletrônico foi desenvolvido em Minas Gerais, foi trazido para cá na nossa gestão, nós customizamos. Na época que nós customizamos, eu, pelo menos, pedi para que o relatório de entrada e saída fosse necessário o contribuinte não, o autuante imprimi-los. Não sei se houve alguma modificação posterior, e aí a doutora Sabrina também pode contribuir, porque esteve até pouco tempo na coordenação de monitoramento e fiscalização. Acho interessante também a colocação dela em relação a isso. Mas quando nós importamos o auditor eletrônico, que é um aplicativo, desculpe se eu estiver me estendendo muito, mas o auditor eletrônico é um aplicativo que é utilizado por Minas Gerais, foi customizado para
para o estado do Ceará, nesse momento, eu senti a necessidade, isso foi mais ou menos em 2011, eu senti a necessidade de que ainda houvesse esses 2 relatórios. Mas a doutora Sabrina pode se posicionar também, eu acho que na hora do debate, né? Ok, muito obrigado, presidente, pela gentileza de nos ensinar como é que está ocorrendo a fiscalização. Pois bem, voltando ao auto de infração, então, essa incongruência em relação aos estoques da empresa, até apontado pela presidência, e principalmente a quantidade de veículos que foram vendidos sem nota fiscal, causa estranheza, né? E os elementos que estão nos autos, como são só 2 elementos de prova, o relatório totalizador e o relatório de levantamento quantitativo de estoque, o levantamento físico de estoque que foi feito lá no estabelecimento. Então, está me parecendo, no momento, e eu vou escutar os debates com muita atenção, que aí há uma falta de outros elementos capazes de corroborar o levantamento ou a infração apontada. Vamos para o debate, senhor presidente, então, e após os debates, a Procuradoria fará uma manifestação conclusiva a respeito do assunto. É isso. Obrigado, doutor Matheus, pelas palavras. Passo a palavra agora para a doutora Bruna Oliveira, para a sustentação oral. Bom dia a todos, conselheiros. Inicialmente, eu queria só deixar registrado, né, a questão aqui dos autos, que os documentos que foram lançados junto ao auto de infração, eles foram insuficientes para que a empresa realizasse a defesa de forma adequada, certo? Foi juntado apenas um levantamento de estoque e sem datas, sem informações maiores, sem mencionar quais seriam os veículos, qual seria o período. Então, assim, a gente pugna pela nulidade do auto de infração, pelo cerceamento de defesa. Infelizmente, não teve como a gente se manifestar de uma forma eficiente no processo, porque faltou elementos para que a gente pudesse ter um esclarecimento de quais eram os objetos que estavam sendo apurados e qual era o período determinado. E se assim não for o entendimento, a gente pugna também pela redução da multa, né, de acordo com o artigo 270, o artigo 126, o parágrafo 1º, né, que como foi apresentada a escrituração, tem a previsão da redução da multa de 1%, né, para 1%, e foi aplicada a multa de 10%. Então, se assim não for o entendimento, a gente pugna pela redução da multa. É isso, muito obrigada. Passemos aos debates, doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vamos lá, né? Tentando esclarecer aqui, pelo que interpretei, da metodologia empregada pela fiscalização, né? Se até puderem abrir, se eu consigo compartilhar aqui, a planilha, né? O documento aí, documento comprobatórios. É o totalizador, é o único documento que a fiscalização aponta para comprovar a infração, né? Ao que parece, e pelo que ele relatou, ele pegou, doutor Matheus, um inventário no final de 2014. Nesse inventário constava esses itens aqui que constam no relatório, e na planilha ele colocou, sei lá, saída com nota fiscal. Aí tem aqui, por exemplo, as 4 primeiras notas. Aí, seguidamente, ele simplesmente coloca como se não tivesse mais no estoque e o valor final. E o doutor Matheus sempre defende com muita perspicácia e não poderia ser de outra forma. A gente está falando de controle de estoque de um veículo automotor. E esses veículos, eles são identificados, ele tem uma individualização, seja pelo chassi, seja pela moto. Então, eles podem ser classificados até como infungíveis para essa finalidade. E a gente vê aqui, o único documento apresentado, né, esse levantamento de estoque, doutor Matheus, não é nem... Tem até moto, a mesma moto foi vendida aqui por omissão 22 vezes, doutor Matheus. Se você for ver a moto na planilha, na quarta coluna, da direita para a esquerda,
tem aí a diferença, né, quantitativa. A maioria é 1, algumas são 0, que não é omissão, mas tem, ó, aqui 3, 2. Por isso que o valor dá tão alto. Na segunda página, cadê? Ó, uma moto aqui foi vendida por omissão 23 vezes, totalizando uma omissão total de 142 mil. Ou seja, não é possível compreender como o fiscal chegou a essas conclusões. Na verdade, não é crível, não é lógico, né? Se há um bem identificável individualizadamente, ele deveria ter feito todo o trabalho. Não há sequer, doutor Matheus, nos autos, a identificação de quais as 21 motos que ele encontrou no estabelecimento. Então, de fato, aqui verifica-se que o só totalizador é uma planilha, né? Não tem o inventário, não tem as notas fiscais identificadas na FD de saída, é simplesmente uma planilha que o fiscal colocou com esse totalizador. De fato, prejudica, na minha visão, o direito de defesa do contribuinte e impede até de ter convicção que houve a materialidade da infração, né? Até pela própria prática, né? Com o veículo novo, substituição tributária, não tem imposto a pagar, e ele sair para registro no Detran sem nota fiscal, não parece verossímil. Então, já aderindo aí às conclusões do procurador, entendo também que o auto de infração não é carente de maiores provas, de maiores explicações, e ao contrário, o totalizador, ele demonstra a fragilidade e o erro na metodologia empregada. Como eu disse, como o mesmo produto pode sair 22 vezes do estabelecimento? O mesmo produto, a mesma moto, a mesma placa, né? Então, isso demonstra aí, de fato, a falha na metodologia que implica na nulidade do auto de infração, ao meu sentido. Vou falar, doutora Sabina, por favor, doutora Sabrina, se você puder complementar aquilo que eu falei com o doutor Matheus, com mais detalhes, uma vez que você estava na coordenação até pouco tempo, pode trazer mais detalhes sobre essa questão. Aqui, claramente, ele não usou nenhum desses sistemas, né? Nos sistemas, sim, são incluídos números de notas, como o doutor Matheus bem colocou, a gente teria como ver quais as notas que ele utilizou. No levantamento de estoque é muito importante que o contribuinte saiba exatamente os dados que foram utilizados, como bem colocou a doutora Bruna, para poder se defender, para poder visualizar o que foi levantado, como foi levantado, se foram incluídas todas as entradas, se foram incluídas todas as saídas, e o que restou de estoque final. O que me causou, assim, de cara, né, quando eu olhei para esse processo, quando estava estudando, o estranheza é que ele fez uma contagem em loco, né? Ele fez uma contagem e ele colocou aqui esse documento, ele não está junto lá dos documentos probatórios, ele está lá nos termos formais, junto com o mandato de ação fiscal. Acho que é o último PDF na listinha lá que a gente recebe. E ele anota aqui uns códigos de produtos que ele, teoricamente, encontrou quando chegou lá, mas não tem as quantidades. Então, como é que eu posso verificar se esse levantamento de estoque está correto ou não, se eu não tenho as quantidades do que ele encontrou lá? Então, assim, aqui para mim está completamente cheio de vícios. A gente pode escolher um aqui para poder anular esse auto, porque não tem como a gente saber se esse levantamento de estoque está correto ou não. O contribuinte também não teve como saber, para se defender. Então, acho que não tem muito aqui o que a gente analisar, entende? Se vocês puderem abrir também para dar uma olhada, nesse levantamento que ele fez lá no local, eu não estou visualizando aqui as quantidades, ele faz uma discriminação com nomes e um código entre parênteses, mas ele não coloca a quantidade. A quantidade, doutora Sabrina, se me permite, ela é 1, porque ele identifica, eu vi agora aqui o documento, porque é chassi, né? Não tem como. Por isso que eu estou dizendo, não existem motos iguais. Tá, entendi. O número é um chassi. Isso aqui são as 11 motos, as 21 motos que ele encontrou. É por isso que não tem como sair 22 motos da mesma placa, né? Realmente é incompreensível. Outro, assim, aqui ele também coloca que é um estoque parcial, né? Ele coloca 2, tem estoque total ou estoque parcial. Ele coloca 2, estoque parcial.
que eu também não consegui entender como é que ele fez esse estoque parcial. Então, ele não está considerando tudo que tem dentro da loja, não está considerando tudo que o contribuinte vende. Para mim não está claro, eu não consigo conferir se o que ele fez está certo ou não, porque, de fato, não tem nota, não tem data. Lá no final, ele encontra um valor, 3 milhões e alguma coisa, e coloca a quantidade, mas eu não sei se ele retirou daqui, porque aqui ele encontra uma omissão de saída. Não sei se ele retirou daqui esses produtos que ele colocou lá no levantamento que ele fez em loco. Não sei se vocês conseguiram visualizar, mas eu não consegui casar o que ele fez, porque eu faço, digamos que ele usou todas as notas fiscais de entrada, de saída, porque o que ele fez, acho que no planilha Excel, ele não usou, Júnior, nem o auditor eletrônico de Minas e nem o auditor eletrônico do Ceará. Aí aqui, porque quando o auditor usa um desses sistemas, fica tudo registrado, os documentos que ele usou, né? A gente consegue puxar e consegue visualizar, o contribuinte também consegue saber e ver as datas e os números dos documentos, as chaves dos documentos, os itens dos documentos, os códigos dos documentos, né? Para a gente poder realmente conferir. Mas só uma pergunta, doutora Sabrina, exatamente nesse ponto. E aí, porque essa pergunta é importante não só para esse, mas para outros processos. Mas nesse caso, quando ele está utilizando esses sistemas de fiscalização, esse programa de fiscalização, ele precisa juntar o relatório de entrada, como tocou o doutor Raimundo Frutuoso, nosso presidente, ou não precisa relatório de entrada, relatório de saída? Não há necessidade disso, porque esses elementos já estão na escrita do contribuinte. Eu tenho defendido a tese que não precisa. Que não precisa estar no auto. Nos autos. Eu sou da opinião de que tudo que a gente precise para poder conferir aquele levantamento precisa estar. Porque para o contribuinte poder conferir o que ele fez e até argumentar, está dentro da ação fiscal mesmo, né? Dizer, olha, esse código desse item que está bem aqui, esse código está diferente, mas é o mesmo produto, junte esses dois produtos, eu tenho como comprovar que é o mesmo produto, até durante a ação fiscal. Então, precisa estar lá para que o contribuinte possa visualizar, né? E fazer os devidos ajustes, se for o caso. E a gente aqui também no julgamento visualizar se está correto, né? Então, quando eu olho para esse levantamento, que a gente não vê, eu acho que ele não usou nenhum dos sistemas, Júnior, porque senão a gente teria mais dados aqui, ele teria incluído a própria planilha do sistema, né? Porque lá nos dois sistemas, tanto o de Minas quanto o do Ceará, a ideia é exatamente essa, que ele puxe da FD, que ele puxe das notas fiscais eletrônicas e que a gente consiga visualizar, o contribuinte consiga visualizar tudo que ele usou ali de dados para se chegar naquele valor, né? Que seja possível a conferência. Aqui eu estou achando difícil fazer essa conferência, porque eu não tenho datas, eu não tenho notas. Aí a gente pode pensar assim, eu posso ir lá na FD e conferir. Não, eu acho que teria que estar aqui, teria que estar acessível para o contribuinte conferir, e aí, se for o caso, ele vai lá na FD pontualmente, não de todas. E aí eu não estou conseguindo visualizar aqui também se ele retirou no final, ok, encontrei uma omissão de saída, e o que ele encontrou lá dentro da loja? Foi retirado aqui desse levantamento, não sei se vocês conseguiram visualizar, mas eu não consegui visualizar se aquilo ali que ele levantou lá, ele retirou daqui, porque teria que ter retirado, porque não foi uma omissão de saída, estava lá dentro da loja, né? Aquela doutora parte. Sabina, é porque a planilha realmente é pouquíssimo didática. Imagino eu, verifica, ele coloca aqui o valor inicial, né? Para alguns, ele coloca valor de saída, que é justamente o que ele identificou com nota fiscal. Mas, por exemplo, aqui na 1, 2, 3, 4, 5, você vê que tem o valor inicial, não tem o valor de saída, mas também não tem omissão de vendas. Isso. Acredito que essa tenha sido a que ele encontrou, né? Onde eu consigo ver, mas eu não conferi chassi com chassi. Ele disse que tem o inicial, não saiu e não tem omissão. Imagino que tenha sido o que ele tem encontrado, mas realmente pouquíssimo didática. Não dá para ter certeza que é isso, é o que eu estou presumindo. Eu acho que um levantamento de estoque ele tem que estar muito claro e objetivo. Ele teria que estar, inclusive está escrito, ao final
foram retiradas todas as mercadorias encontradas dentro do estabelecimento, cujos códigos são esses, apontado, né? Eu acho que o levantamento não está claro, sabe? Não está claro para a gente poder conferir. Eu não concordo com esse tipo de levantamento. Eu acho que um levantamento de estoque tem que ser algo claro, transparente, para que o contribuinte visualize, para que pode até ser que ele tenha essa omissão, né? Mas como saber? Eu precisaria de um levantamento claro para a gente poder analisar. E esse aqui a gente está cheio de dúvidas, a gente não consegue ver o que ele colocou, o que ele deixou de colocar, o contribuinte também não teve como visualizar, então eu acho que a prova não é suficiente aqui, da forma que foi colocada. Doutora Sabrina, antes de passar a palavra para o doutor Marcos, só um esclarecimento. Então, os dois, na verdade, são 4 hoje, né? Os aplicativos, eles geram relatório de entradas e relatório de saídas. Hoje, os que estão sendo utilizados pela auditoria geram, né? Continuam gerando, não é isso? Geram. Pronto, isso daí é uma informação importante. Outra coisa também, só para esclarecer, a doutora Sabrina foi muito pontual, ela mostrou o quantitativo de estoque levantado em loco. E lá eu vi que está parcial, não está total. Então, provavelmente, ele escolheu somente alguns produtos para fazer o levantamento, ele não escolheu todos. É só para dirimir alguma dúvida. Quando você escolhe parcialmente, você escolhe alguns produtos, evidentemente você vai ter que fazer o levantamento de estoque daqueles produtos. Você não pode considerar o total se você só levanta aqueles produtos. É só para clarear as ideias. E geralmente, quando a gente tem visto aqui, já vimos alguns, né, nessa semana, que quando o fiscal escolhe um produto, ele especifica aquele produto, né, e ele trabalha com aquele produto na entrada, na saída, no estoque final, no estoque inicial, e aqui ele coloca o parcial, mas ele não cita quais são os produtos que ele está trabalhando, não, que ele vai analisar, né, então fica complicado da gente conseguir entender, conseguir visualizar, conseguir até mesmo tentar entender essa planilha, né? O ideal é que a planilha até viesse meio eletrônico, mas ok, é uma planilha pequena, de repente a gente poderia fazer, mas da forma que está elaborada, eu acho que a gente não consegue, né, fazer essa conferência. Inclusive, esse auto que você colocou foi o auto que o doutor Felipe pediu vistas. Estava especificado o produto do doutor Marcos Vinícius. Isso, porque aí você consegue visualizar o produto, né? Aqui eu coloco um parcial, então se eu coloquei parcial, eu tenho que dizer, eu vou verificar o produto A, B, C, D e E. Pronto, então já sei quais são os produtos, eu vou olhar as entradas, saídas e estoque final e inicial deles. Né? Que ele colocou o parcial e fez a contagem. A gente fica aqui na dúvida se lá na contagem, no local, haviam... Então, poderia ser que lá tivesse muito mais produtos do que o que ele colocou aqui, já que está parcial, né? Poderia ser que não tivesse, mas poderia ser que tivesse. Então, fica a interrogação. Acho que quando tem interrogação, a gente não tem como prosseguir, não tem como a gente saber se a autuação está correta. Excelentes esclarecimentos. Doutor Marcos Vinícius, com a palavra, depois do doutor Geider. Senhor presidente, bom dia a todos mais uma vez. Nobres conselheiros, doutora Bruna, doutor Matheus, demais presentes. De fato, causa muito incômodo fazer uma análise de uma situação em que nós não temos meios probatórios suficientes para chegarmos a uma conclusão. Eu entendo, assim como foi colocado por doutor Felipe, doutora Sabrina, doutora Bruna bem pontuou, que nós não temos aqui uma documentação hábil, minimamente suficiente, até mesmo para iniciarmos a interpretação, certo? Porque quando você dispõe de uma metodologia em que você compreenda, em que você saiba interpretar de onde ela veio, com base, por exemplo, no que a gente conhece na nossa lei do ICMS, o artigo 92, que ele fala claramente no artigo 92 da lei 12.670, que o movimento real tributável realizado pelo estabelecimento em determinado período poderá ser apurado através de levantamento fiscal e contábil, em que serão considerados os valores de entradas e saídas de mercadoria,
o dos estoques inicial e final, as despesas, outros gastos, outras receitas e lucros do estabelecimento, inclusive levantamento unitário com identificação das mercadorias e outros elementos informativos. Nós dispomos realmente de uma planilha feita de modo, vamos dizer assim, muito insuficiente a compreensão, né? Faltam elementos para identificar realmente as saídas, realmente a correlação de documentos fiscais dentro desse levantamento. Nós não temos nenhum registro de SPED fiscal sobre o inventário, informações de inventário do SPED fiscal. Nós não temos qualquer relatório auxiliar de documentos fiscais que nos embase minimamente. Dentro lá da planilha, se os senhores observarem, existem diversos tipos de modelos de moto, diversos tipos de modelos, muitos modelos, e eu não consigo identificar como se deu, de fato, essa omissão de documentos fiscais por essa tabela. Então, seria até uma incongruência, vamos dizer, uma forçação de barra, né, rumo à verdade material, que nós consideremos a documentação que foi colacionada. E, inclusive, a capitulação legal, né, quanto à infração, artigo 18, que trata da substituição tributária de modo muito genérico, né, também não ficou clara porque a acusação fiscal versa sobre obrigações acessórias e não sobre a obrigação principal de um tributo que já foi anteriormente objeto de retenção e recolhimento. Então, eu vejo essa outra problemática, que, inclusive, ocasiona um cerceamento, uma dificuldade da defesa da autuada. Então, eu entendo, na minha visão, que é caso de nulidade dessa autuação. Amigo de documentos e elementos probatórios. Ok, doutor Marcos. Doutor Geida. Pois bem, senhor presidente. Bom dia, doutor procurador, doutor Ivete, colegas conselheiros, doutora Bruna. Bom dia a todos. Eu acho que já está bem maturado o entendimento, né? De princípio, antes do relato do doutor Felipe, eu imaginei que fosse algo usual da atividade, que seria ter um galpão para armazenar essa quantidade toda de motonetas, de motocicletas, que não estivesse em loco na loja. Mas depois, quando eu vi realmente o destoante do relatório levado, o doutor Felipe foi cirúrgico quando trouxe que uma moto não pode ser vendida 21 a 37 vezes. Então, é nítido e notório o cerceamento de defesa também da contribuinte e a falta de elementos que embasem o auto de infração. Então, realmente, eu acho que já estamos num ponto, com a expertise também da doutora Sabrina, que contribuiu bastante na prática como funciona realmente a célula. Então, acho que já estamos bem maturados nesse sentido, senhor presidente. Doutor Matheus, alguma consideração para depois a doutora Bruna fazer uma consideração final? Senhor presidente, diante das explicações aqui que foram dadas e diante dos fatos evidenciados pelo relator, tanto pela doutora Sabrina, todos aqui, me parece que não há mais discussão, não. O caso é de nulidade da ação fiscal. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutora Bruna, com a palavra para considerações finais. Doutora Bruna? Oi, somente agradecer pelas ponderações, pelo que vocês falaram aí, por ser realmente reconhecido, né, a ausência de elementos para que o cliente pudesse se defender da forma devida, e agradecer pela decisão de vocês. Muito obrigada. A decisão ainda não foi tomada, mas vamos já partir para ela. Doutora Ivete, as considerações finais e irmos para... Sem querer repetir nada do que foi dito, que eu assim concordo literalmente, só o fato da mercadoria em si se tratar de um veículo, né, caberia uma atenção no sentido de verificar até as notas destinadas a essa empresa. Talvez essa incongruência aí seja da própria irregularidade da escrituração do contribuinte, mas isso é outra coisa. Eu acho pouco provável que tenha tantas motos assim, sem documento. Provavelmente, se fosse analisar o sistema NFCOP,
buscando, né, esses veículos, até se fossem encontradas notas. Então, a irregularidade da FD pode ser até uma causa do que foi desse levantamento tão louco que, né, que o resultado que não incongruente. Só isso. Vamos para a votação. Primeiro, vamos analisar a nulidade. Certo? Como vota, doutor Felipe? Senhor presidente, ele suscita, só para a gente organizar aqui as nulidades, né, que é a questão da clareza da informação por causa da planilha, a ausência de documentos, né, com base lá no 41, parágrafo 2º, e eu acho que sim, acato a questão de nulidade porque é nulidade material, né, vamos para aquele conceito da doutora Sabrina, estava requerendo. Boa observação. Excelente. Eu dou provimento, assim, o voto seria para dar provimento ao recurso ordinário para reconhecer a nulidade material do auto de infração com base no artigo 41, parágrafo 2º do decreto 32885. Ok. Doutor Geida? Não, senhor presidente, voto com o relator, os mesmos pontos abordados pelo mesmo. Doutor Pedro Jorge? Com o relator, presidente. Doutora Sabrina? Com o relator. Doutor Marcos? Com o relator. Doutora Ivete? Com o relator. Decisão. Reconhecer o recurso ordinário para declarar a nulidade material, dando total provimento para o pedido de retificação, reformulação da decisão exarada no julgamento da primeira instância. Primeiro julgamento pedido. Vamos partir para o segundo julgamento. É o processo de número 2322 de 2019, o AIA 2019-018-2016, lavrado na empresa de CGF 06833-392, dígito 7. Recorrente à Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator, doutor Felipe. Com a palavra, doutor Felipe. Obrigado, senhor presidente, novamente. Colegas conselheiros, bom dia. Renovando aí os votos de um bom dia para todos. Senhor presidente, trata-se de uma ação fiscal que o contribuinte foi autuado sobre o seguinte relato: falta de recolhimento na forma e prazo regulamentares, quando as operações, as prestações e o imposto a recolher estiverem regularmente escriturado. Constatamos que o contribuinte deixou de recolher R$ 164.223,68, referente à inclusão na apuração do ICMS de créditos de serviço de transporte, material de embalagem e produto para uso e consumo em desacordo com a legislação, sendo refeita a apuração do ICMS do contribuinte referente a 2015. Apontou-se como violados os artigos 73 e 74 do regulamento do ICMS, com a imposição do lançamento do tributo e a aplicação da multa de 50% prevista no artigo 123.1d da Lei 2.670. Deu-se a autuação em virtude de o contribuinte ter apropriado-se indevidamente de crédito ICMS, advindo de aquisição de serviços de transporte, bens de uso e consumo e de mercadorias cujo imposto já teve recolhimento por substituição tributária. Por ocasião da fiscalização, o contribuinte chegou a ser intimado para prestar esclarecimento sobre esses creditamentos feitos, porém, quedou-se inerte. Logo, glosado o crédito devidamente aprovado, promoveu-se o refazimento da apuração do ICMS, da própria conta gráfica, promoveu-se o lançamento do tributo e multa. Regularmente intimado, o contribuinte apresenta defesa, aqui em vários tópicos, em que ele argue. Primeiramente, ele argue a nulidade do lançamento fiscal, por falta de clareza na metodologia e do ato ilícito praticado, que, segundo ele, teria repercutido em cessamento de defesa, suscitando em seu favor que dispõe o artigo 33, inciso 11 do decreto 25.468. Defende ainda o contribuinte ter direito ao creditamento dos valores pagos por ele nas entradas a título de frete para transporte de mercadorias, de produtos sujeitos à substituição tributária. Defende aí que o transporte, o frete foi contratado na modalidade FOB, e que seria aplicável ao caso o disposto no artigo 435, parágrafo 7, inciso 3º do regulamento ICMS. Defende ainda, no mérito, ter direito
em se creditar de operações sujeitas à substituição tributária, eis que tal direito decorreria diretamente do princípio da não cumulatividade e que não há vedação a esse tipo de creditamento nos artigos 6º e 7º da Lei 8796. Afirma ainda o contribuinte ter direito ao creditamento sobre as entradas de materiais de embalagem, bens de consumo ou operações sujeitas à substituição tributária, o que igualmente defende decorrer da não cumulatividade e que não se enquadrariam nas hipóteses, nas únicas exceções possíveis, que seria no caso de isenção e não incidência. Defende que vários dos itens indicados pela fiscalização corresponderiam a material de embalagem empregado precisamente para empacotamento de produtos alimentícios, o que defende enquadrar-se como insumo, né, consumidos em processo de industrialização. E aqui ele invoca o artigo 20 da Lei 8796, de 96, e artigos 57 e 60 do nosso regulamento. Defende também, especificamente, que é legítimo o crédito ICMS sobre a aquisição de bens de consumo, conforme garante o artigo 20 da Lei 87 de 96. Defendendo aqui que a limitação temporal para aproveitamento de crédito prevista no artigo 33, inciso 1 da Lei Complementar, que permitia na época que somente a partir de 1º de janeiro de 2020 seria possível o creditamento sobre bens de consumo, defende que essa lei seria inconstitucional. Portanto, seria legítimo a conduta realizada. Por fim, ele defende o caráter confiscatório da multa no percentual de 50% e invoca decisão do Supremo no recurso extraordinário 736090, né, o tema de repercussão geral 863, afirmando que, na mesma linha, deveria ser aplicado ou exercido o controle quanto ao caráter confiscatório da multa. Em julgamento de primeira instância, as nulidades foram afastadas pelo julgador singular e confirmada a procedência da ação fiscal, destacou-se que na decisão que a planilha que foi anexada aos autos pelo agente fiscal contém todo o detalhamento efetivo das operações em que o aproveitamento do crédito foi indeferido, bem como ter restado claro o objeto da acusação fiscal, de modo que inexistiu qualquer prejuízo à escorreita compreensão da controvérsia ou ao pleno exercício do direito de defesa. Destaca, ademais, na decisão, que consta na planilha a indicação da natureza dos itens glosados, bem como a indicação, item a item, dos créditos que seriam legítimos e ilegítimos dentro da totalidade, retirando daí o valor total do crédito objeto da autuação. Confirma ainda o julgador singular a impossibilidade de aproveitamento de crédito do produto sujeito à substituição tributária com imposto já recolhido, pois assim prevê o artigo 65, inciso 6 do decreto 25659 de 97, que determina que, para que isso ocorra, o crédito só é devido quando há um débito na saída. Pelos mesmos fundamentos, afasta também a possibilidade de apropriação de créditos na operação de frete, também porque a operação é sujeita à substituição tributária, destacando que essa operação, a operação de saída, ela ocorre sem débito do imposto. Quanto ao crédito decorrente de aquisição de bens de uso e consumo, retrata a decisão singular que a legislação vigente, na época, somente permitia o aproveitamento a partir de 1º de janeiro de 2020, não sendo possível promovermos o controle de constitucionalidade de tais normas via procedimento administrativo tributário. Igualmente, também por esse motivo, refutou o direito de aproveitamento do crédito nas operações de aquisição de material de embalagem. E aqui ele traz especificamente a regra do artigo 60, inciso 3º do nosso regulamento, que coloca como condição para aproveitamento de material de embalagem que a operação de saída, que a operação de saída esteja sujeita à tributação do ICMS, que não é o carro dos autos, que tem substituição tributária. Além disso, registra que, de acordo com o artigo 456, inciso 5 do regulamento, os processos de acondicionamento, embalagem e empacotamento não são considerados para efeito de substituição tributária, não são considerados processo de industrialização
para efeito de substituição tributária. Deixa de apreciar ou aprofundar a arguição de caráter confiscatório da multa, por carecer o contencioso tributário de competência para mover o controle de constitucionalidade, salvo nas hipóteses de decisão do STF em controle concentrado ou súmula vinculante, bem como defende que o precedente citado não corresponde à mesma matéria dos autos. E cita também, na própria decisão, a resolução 004/2018 da segunda Câmara aqui do CONAT, em que outra ação fiscal com objeto idêntico também teria sido lavrada anteriormente contra o mesmo contribuinte, e a segunda Câmara, naquela ocasião, ratificou a procedência da ação fiscal. No recurso ordinário interposto, o contribuinte repete todos esses fundamentos, né? Não há uma inovação, pedido recursal, e a assessoria processual tributária, ela dá, tal qual, pelos mesmos fundamentos da decisão de primeira instância, opina por sua integral manutenção. Senhor presidente, então, isso era o que tinha para relatar destes autos. Obrigado, doutor Felipe. Com a palavra, doutor Matheus. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, aqui é mais um caso interessante. Interessante porque a acusação é crédito indevido. Crédito indevido por apropriação indevida de material de uso e consumo. E me chamou a atenção a questão das embalagens. Nesse processo, o que chama a atenção é isso. Porque, quanto ao resto, me parece que está muito bem já posto, quer seja pelo agente fiscal, quer seja pelo julgador e parecer da consultoria, no sentido de que, em relação aos bens de uso e consumo, aqueles que não se integram ao processo industrial, não há que se falar em crédito do ICMS. Tá? Não há crédito do ICMS dessas operações, dessas aquisições de bens de uso e consumo. Ele foi protraído, foi diferido, tem sido diferido sucessivamente, agora só para 2031. Acho que é isso. Não tantas as mudanças que eu fico até em dúvida, mas acho que é isso, 2031, acho que é isso. Pois bem, mas há um dado relevante aqui, é em relação ao material de embalagem. No que se refere à embalagem, material de embalagem, ora, até os estabelecimentos comerciais têm direito ao crédito do ICMS na aquisição de material de embalagem. Ele adquire um saco, qualquer coisa que vai embalar, aquilo sai junto com o produto que está sendo vendido. Tem uma saída subsequente. Essa saída é tributada juntamente, é um custo que é incorporado ao preço do produto que é vendido. Quer seja no comércio, quer seja na indústria. Esse material de embalagem gera crédito, não há como vedar. Então, no presente caso, o que me parece que a única defeituação desse auto de infração é quanto à inclusão das aquisições do ICMS referente a crédito de embalagem que foi vedado. Ora, a embalagem não precisa ser consumida diretamente no processo industrial para gerar crédito, não. Precisa ter uma saída subsequente. Essa saída subsequente tem exatamente por ser a embalagem. Então, me parece que o caminho aqui nesse processo, senhor presidente, senhores conselheiros, é o caminho para, a não ser que o conselheiro possa fazê-lo, mas é a exclusão do levantamento do auto de infração do crédito indevido referente à aquisição de embalagens. Feita essa exclusão, me parece que o resto está correto. A parcial procedência por aproveitamento de crédito devido, referente a bens de uso e consumo que não geram crédito. Em síntese, podemos até aprofundar depois, mas esse é o posicionamento da Procuradoria. Primeiro, que seja determinada a diligência, porque eu acho que o relator não poderá identificar qual o valor do material de embalagem, para que seja feita essa separação. E, posteriormente, quando retornar, então se poderá definir a tributação desse auto de infração. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Estamos abertos para o debate, mas eu queria que o doutor Felipe colocasse sobre essa questão, se dá para excluir material de... Não, presidente, eu não acho que seria muito complicado identificar, porque aí tem
Não, acho que ele até coloca aqui, deixa eu ver aqui. Não, ele separa uso e consumo de transporte. Ele coloca embalagem dentro de uso e consumo na apuração dele, então realmente seria complicado. Agora, doutor Matheus, já iniciando, se o presidente me permite a questão dos debates, eu também fiquei com essa dúvida maior com relação ao material de embalagem. E aqui, no artigo 60, inciso 3º, né, que foi o que o julgador singular ele utilizou como fundamento, foi também o fundamento que a segunda Câmara utilizou lá atrás, ele coloca o artigo 60, que diz o seguinte, artigo inciso 3º, para fim de compensação do ICMS devido, constitui crédito fiscal do valor do imposto relativo, aí o terceiro, ao material de embalagem a ser utilizado na saída de mercadoria sujeita ao imposto. E qual foi vamos dizer assim, o fundamento, né, a construção feita pelo julgador de primeira instância? Todos esses produtos comercializados pela contribuinte, eles são sujeitos à substituição tributária. Então, a saída dele não sofre a incidência do imposto. Então, eu estaria me creditando do valor das entradas sem poder compensar na saída. Acredito que tenha sido por isso que o próprio legislador colocou, que para eu poder me creditar, e acontece no comércio em geral, como o doutor Matheus colocou, né, com a saída normal, isso é bem claro, eu acho que não há dúvida com relação a isso, e a minha dúvida realmente é por ser substituição tributária, não há débito, né? Então, eu compro o produto entra, vem a embalagem, a operação de saída não tem débito de imposto, eu vou me creditar, fico acumulando esse crédito, como ficaria especificamente? Então, esse foi a minha dúvida, e estou tendente, queria ouvir os colegas, a realmente interpretar que nesse caso não seria cabível o aproveitamento desse crédito quando não há imposto na saída, pelo que o próprio artigo 60 coloca. É que ele não fala, né, não é tão claro, ele fala não há débito, não há saída de mercadoria sujeita. Não é que a operação seja isenta, né? Aí fica essa dúvida. Não é que a operação seja isenta ou não incide ICMS, mas a operação em si, ela não traz o débito do imposto. Então, isso fica uma dúvida, doutor Matheus. Daí, complementar ou me ajudar a ter a convicção de que, nesse caso, também caberia. Doutor Matheus, com a palavra. Senhor presidente, doutor Felipe, veja, senhores conselheiros, a empresa é a Companhia Brasileira de Distribuição. E a Companhia Brasileira de Distribuição, salvo engano, é o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Então, ele tem um regime de tributação de substituição tributária por entradas. Então, como é substituição por entrada, tudo que ele adquire, ele já recolhe o imposto antecipadamente. Mas, para ele recolher esse imposto, ele utiliza-se dos créditos provenientes da aquisição dos seus produtos. Então, no momento que ele vai fazer a apuração, ele pega os créditos provenientes da aquisição dos produtos que comercializa e utiliza para bater do imposto calculado. Daí porque ele tem direito ao crédito do ICMS das embalagens. A saída subsequente não é mais tributada, mas é porque a apuração é feita antecipadamente, é feita na entrada. Essa é a razão pela qual a Procuradoria se manifestou pela exclusão da multa ou da sanção ou do crédito indevido referente ao material de embalagem. Em síntese, é isso. Só ajudando aí o doutor Matheus, a carga líquida, ela trabalha da seguinte maneira: quando você compra, você tem a substituição por produto, convênio e protocolo, eu compro Coca-Cola, né? Se eu pegar e comprar outro produto, ele fica sendo pago pelo KNAI, R$ 29.560 por KNAI. Só que tem algumas mercadorias que ficam fora desse tipo de tributação, que seria cobrado um antecipado. Tem uma exceção lá no artigo 6º. Então, o que o doutor Matheus está dizendo é que haveria um creditamento de uma parcela das compras dele, e da hora da saída ele se debitaria, faria o encontro de contas. Então, o doutor Matheus está querendo falar isso, eu estou tentando apenas complementar o que ele está falando. Toda a carga líquida, ela trabalha dessa maneira. Ok, senhor presidente. E assim, eu me convenci, doutor Matheus, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Na prática, né, considerando aqui a impossibilidade de fazer o cálculo, né, caso seja vencida, né, caso a Câmara opte, né, o
coincide o entendimento de que devemos excluir o material de embalagem, senhor presidente. Decidiríamos com a decisão ilíquida e faríamos uma diligência para liquidação, fazemos agora para que afaste logo e o julgamento já seja correto, porque eu teria aqui uma obrigação de já fazer uma resolução líquida, né, com crédito tributário, e aqui eu realmente não conseguiria fazê-lo por conta própria. Doutora Ivete, depois eu faço as minhas colocações. Só complementando, assim, eu entendi da autuação que o fiscal, ele apurou daqueles produtos que se sujeitam à substituição tributária, na regra tanto específica como do decreto 29.560. Então, assim, é bem verdade que existem as exceções, conforme o presidente colocou, mas eu não verifiquei assim, nenhum indício de que foi desconsiderar, assim, como saber se a embalagem é de um produto que é substituição e do que não é, né? Mas, assim, na regra geral, quem está no decreto do 29.560, ele informa aquela parte de substituição tributária sem crédito na entrada e sem débito na saída, né? E se tiver uma parte daquela que tem as exceções, se eu não estou Artigo enganado, 6º. ele diz eletrodomésticos, cama e mesa, né? Alguma coisa, diz outros produtos. Nessa parte, tudo bem, aí vamos dizer que ele teria direito ao crédito. Mas aqui eu entendi a autuação muito bem, muito precisa, os critérios, sabe? Eu, particularmente, não discordo da exclusão desses produtos, porque está muito bem explicado, tem cada parte, os relatórios estão dizendo de como foi que ele apurou, o que é que tem direito ao crédito, o que é que não tem. O detalhamento está muito, a meu ver, está perfeito. Achei uma fiscalização perfeita. Eu não consigo visualizar a possibilidade de excluir nada, a não ser que me convença que nesses produtos, nessa listagem, tem produtos que não estão na regra da substituição. Eu vou tentar dar exemplos para vocês, certo, doutora? Seguinte, quando você vai num Pão de Açúcar, ele vende eletrodoméstico, ele vende cama, mesa e banho, que estão lá na exceção, certo? Quando surgiu o novo decreto em que colocou o eletrodoméstico como substituição tributária, aí a situação justamente foi para compatibilizar. Por quê? Porque o Pão de Açúcar, ele concorria, por exemplo, com uma empresa de Maccabi, outra empresa que trabalha com eletrodoméstico, e havia um problema de equalização de carga. Então, no caso do Pão de Açúcar, ele não é só supermercado, ele só trabalha com alimentos. Ele também trabalha, se você for em qualquer Pão de Açúcar, principalmente extra, né? No extra lá você consegue... então, o fiscal deve ter feito algum trabalho desse tipo. Aliás, muito bem feito, por sinal. Contribuindo. Só reconhecendo, né? Quando a gente vê um trabalho bem feito, com os critérios claros, os relatórios, tudo muito... Eu estava olhando aqui, eu estava tendo gosto em ver, até merece elogio uma autuação desse tipo. Então, assim, eu não vejo... De fato, doutor Ivete, na verdade, e realmente tem que ser elogiado o trabalho do fiscal, tá? Quem puder ver aí a própria planilha, ele coloca o nome dos itens, qual item que é qual... De todos os itens ele coloca crédito ok, crédito não ok, então foi um belo trabalho. Eu acho que a discussão aqui, ela vai mais do ponto jurídico mesmo, né? O que o doutor Matheus colocou, se não enganei errado, e estou tendente a concordar, é que nas entradas de embalagem, seria devido, seja se a tributação for normal, com débito na saída, ou esse crédito seria possível para ele abater do próprio tributo antecipado que ele paga por substituição tributária, se assim bem entendi, né? Então, não é que o trabalho do fiscal tem alguma falha, a questão é nós dizermos, do ponto de vista jurídico, se essas embalagens, se o que ele apurou de entrada de embalagem é suscetível de repercutir em crédito ou não, né? Então, sem qualquer prejuízo ou crítica ao trabalho da fiscalização, que realmente foi muito bem feito. Só, doutor Felipe, só complementando, a regra do decreto que ele está submetido, né, à época, 29.560,
ela tem lá, né, a parte que explica como é que é feita a apuração do contribuinte. No tocante ao que se submete à substituição tributária, pelo que eu conheço, é sem crédito, sem débito, valor contábil e outras. Então, assim, eu não vejo juridicamente como dá, até no sentido de que não tenha a tributação na saída, né, a questão do princípio da não cumulatividade, e o tratamento diferenciado para ele e que tem regras próprias. Você pegar aí o decreto 29.560, está lá dizendo o artigo como é que escritura os documentos. Os documentos são escriturados sem crédito, sem débito. Então, assim, juridicamente eu também acho que não é de direito. A minha dúvida, doutor Ivete, foi muito na própria terminologia do artigo, né? Porque enquanto no caso dos outros, né, de transporte e tal, ele fala quando não houver débito do imposto, né? Ou seja, que não tiver recolhimento efetivo, aqui ele fala um pouquinho diferente. Na saída, mercadoria sujeito ao imposto. A saída é sujeita ao imposto, muito embora o recolhimento seja por substituição tributária. Eu acho que foi isso que o doutor Matheus defendeu. Então, até nessa mudança, vamos dizer assim, diferente forma de se expressar, uma coisa é saída, ter a operação com saída, com débito do imposto, e a outra é dizer que a mercadoria, a operação em si está sujeita, né? Eu não sei se é a mesma coisa, ou se são termos semelhantes para dizer a mesma coisa, ou se são realmente coisas diferentes. Doutor Matheus. A substituição tributária, e eu tinha esquecido até, em relação a produtos que não estão sujeitos à substituição tributária, que estão sujeitos a um antecipado, a um percentual nisso, mas a carga líquida, que é chamada, que é atribuída ao supermercado, realmente ela é feita de modo que o valor a ser recolhido já é um percentual que considera todos os valores referentes ao crédito do ICMS. Então, a carga líquida no supermercado, que é o regime especial de tributação, já considera esses créditos. Mas tem determinados produtos que realmente não estão sujeitos a essa carga líquida, como já apontou a presidência. Então, nesse aspecto, que aquele raciocínio que eu desenvolvi poderia ser aplicado. Quanto ao trabalho do agente fiscal, não tem dúvida, foi um bom trabalho. Quanto a isso aí, concordo inteiramente com a doutora Ivete, com o relator. A minha dúvida é que se há saída tributada no estabelecimento, porque por alguma razão não está sujeito os produtos sujeitos à carga líquida, então há que ser aproveitado esse crédito, claro. Mas na carga líquida, e isso é fato, realmente é um percentual aplicado sobre o valor das mercadorias. Acaba sendo um resultado já líquido, e não tem que se fazer aquele débito e crédito para chegar àquele valor. É isso. Perfeito, doutor Matheus. Podemos partir para a votação. Como vota o doutor Felipe? Senhor presidente, primeiramente, rejeito a preliminar de nulidade da auto-infração, né, suscitada pela falta de clareza na metodologia com repetição essencialmente de defesa, né? Estou rejeitando a questão preliminar. E no mérito, igualmente, estou negando provimento ao recurso ordinário, mantendo integralmente a decisão de primeira instância com procedência da ação fiscal. Ok, doutor Felipe. Doutor Geida. Senhor presidente, voto com o relator. Os pontos apontados, perfeito. Doutor Pedro Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Sabrina. Eu voto pela procedência do auto de infração. Doutor Marcos. Senhor presidente, pela procedência do auto. Doutora Ivete. Eu não ouvi que a minha filha chegou aqui no momento. O relator votou procedente, foi? Desculpa. Ele votou, afastou a nulidade. Sim. E votou pela procedência total do auto-infração. Ficou confuso que
A gente está em casa e chega a filha, mesmo na hora do voto, parece que adivinha. Desculpa aí, pessoal. Pois eu voto com o relator, viu? Ok. Reconhecer o recurso originário da decisão para afastar a nulidade e declarar declarar a procedência total do auto de infração, ratificando a decisão exarada no julgamento singular, unanimidade de votos. Vamos dar agora um pequeno intervalo de 10 minutos, a gente volta às 10h21.